para que possamos entender um pouco sobre esse conceito. Eu falei por várias vezes aqui sobre a paternidade, a maternidade e filho. Esse é o triângulo que precisa ser perfeito. Quando há um pai que nesse papel aqui ele faz o papel de pai e a mãe faz o papel de mãe, em comum acordo, entendendo as ordens bíblicas, líder, adjuntora ou a mulher, uma mulher idônea que esteja auxiliando, ajudando, em comum concordância também, auxiliando em toda a casa, esses filhos serão saudáveis. Esses filhos que eles terão serão saudáveis. E se o homem está fazendo o papel de homem, esse filho ele se espelha no pai, ou na mãe, ou em ambos, né, melhor dizendo, para que ele forme o seu novo lar com o mesmo modelo que ele viu os seus pais. Isso é chamado de casal funcional na psicanálise. Então, é um casal que é recíproco. O homem no papel de homem, mulher no papel de mulher. E eles não invertem esse papel aqui. Eles se amam, eles se declaram, eles têm entre eles comum acordo para entender toda a logística da casa. Mas quando isso dá errado? Como estamos falando de crianças, por enquanto, vamos dizer que só tem ali o pai e a mãe. E todo o amor está voltado só entre ambos ali. Só que agora há uma gestação, Deus dá essa dádiva. Deus dá essa dádiva aos pais, para que eles gerem o seu bebê. E por que eu falo que esse triângulo aqui não pode se quebrar? Porque a maioria das vezes, a grande maioria, eu ouso dizer, de 95% a quase 96% dos casos, é exatamente isso que acontece. Aqui, entre o casal, tem amor. Um vive para o outro. Eu estou falando de casal funcional. Um vive para o outro, nesse amor. Mas quando há uma gestação, há uma divisão de tarefas aqui. E a grande maioria das vezes, esse elo aqui vai ser rompido. Isso é comprovado. E esse amor que era dado para o marido, agora não deveria ser assim, mas é dado para o filho. Entendendo que tem o momento da amamentação, tem o momento e eu não estou falando nada disso. Eu estou falando de amor excessivo. Há um tempo para que esse amor dê uma cessada. Existem várias fases. A oral, fase anal, a fálica, e a de latência. Fase de latência. Nem vou chegar até essa daqui. Eu só vou falar da primeira ali, que é essa fase oral. A criança é amamentada pela mãe por um período, e no instinto da criança, o objeto de prazer dela é quem? A mãe.
Esse é o objeto de prazer da criança. Só que chega um tempo, essa é a fase oral, e a mãe precisa ter todo o cuidado, todo o detalhe na amamentação, o jeito que está cuidando do filho ali, para que tudo isso ocorra muito bem. Mas chega uma hora que isso aqui tem que cortar o laço. Entra o papel do pai. Para que a criança entenda que existe um homem ali na casa. E a mãe tem que entender também que esse corte do umbilical, precisa acontecer. E esse corte umbilical aqui não acontece quando essa criança já é adolescente ou adulta. Não, ela acontece nos primeiros meses. A criança precisa entender que existe alguém ali que não é só o objeto de prazer dela. E quantas vezes vemos essas birrazinhas e o pai quase não tem muito o que falar? Por quê? Por quê? O pai precisa fazer esse corte, mas a mãe também precisa aceitar o corte do pai, para que o filho projete também no pai muitas características. Ele começa a ver, peraí, tem alguém aqui que essa mulher que é o objeto de prazer, meu objeto de prazer, e quando está falando objeto de prazer aqui, não confunda, é a amamentação. Por isso chamamos de objetos de prazer da criança. E chega um tempo que essa criança aqui precisa ver que tem um homem ali e que e tem uma mãe e que eles se amam, é marido e mulher. Mas se esse quadro inverte, o filho toma esse legado aqui, ou fica no meio dos pais, e não há um corte, vamos dizer que o filho entrou aqui. O amor tá assim, ó, a mãe para com o filho e não passa para o pai. O pai para com o filho e não passa para a mãe. Há um erro aí. Porque o primeiro amor sempre tem que ser do casal. Para que os filhos reflitam sobre casamento, sobre a vida conjugal. Lacan, em sua biografia, falando sobre a maternidade, sobre o ser mãe, ele vai falar sobre o tal falo. E esse falo não tem nada a ver com as genitálias. Ele vai usar uma frase que é muito forte, mas porém realidade. A mãe, quando gera, ela tem um amor tão grande pelo filho e muitas mães acabam esquecendo o papel, seu papel original. E é muitas mães. Não são poucas. E todo o seu amor vai ser introduzido em uma só pessoa. E ele vai relacionar as mães como se fosse um crocodilo pronto a devorar a sua própria cria. Porque o amor empregado ali, ela é capaz de matar o seu amor primário para viver do que chegou depois. E vamos lá. O salmo que lemos era Salmos 127. Os filhos é o quê? Herança do Senhor. Ele não é o seu primeiro amor. Uma herança você guarda, você cuida, você trata, você disciplina, você cuida muito bem, mas só que tem um elo aqui antes dessa herança chegar.
antes de acontecer, porque isso aqui já é o ápice do amor entre o casal. Mas antes disso, tem ali o marido, que está à espera. E, como falamos na aula de paternidade, chega uma hora que o pai precisa se apresentar como pai, como marido, como o homem da casa. E ele precisa, vem dele, não vem da mulher. Ele precisa mostrar que essa mulher aqui é mulher dele. E automaticamente a mulher precisa aceitar esse corte e também mostrar para o seu filho: oh, tem um pai aqui. Você deve obediência a ele. Para que não haja um conflito futuro. E daí já parte do princípio da obediência, de filhos obedientes. Porque se ele não está vendo isso aqui entre os pais, como é que ele vai lidar com isso? Quem é que manda aqui? É minha mãe que manda mais do que meu pai manda mais do que minha mãe? Que história é essa? E na aula anterior falamos sobre o complexo de Édipo e o complexo de Electra, que funciona muito bem em casal funcional. A partir do momento que não é um casal funcional, marido que não está fazendo o papel do homem, e sim da mulher. E a mulher que assume o papel do marido. Automaticamente, esse filho vai ver que o que está na frente dele ali é o modelo que ele tem que seguir, tanto para homem quanto para mulher. E que o pai dele não presta e a paternidade vai ser excluída nesse sentido. E por isso há muitas frustrações de meninas e meninos com relação à paternidade. Claro, não vou estender isso aqui. Já falamos um pouco sobre isso, talvez voltaremos aqui ao quadro depois.